Olá, recomeçamos os nossos encontros, trocas autênticas. Eu sou a Maria Fernanda, estou aqui com a Simone Grivot e hoje nós estamos retomando, depois de uma pequena pausa, né, Simone, os nossos encontros e escolhemos um tema que nós gostamos de falar muito, que é a transição profissional, e decidimos fazer vários encontros sobre esse tema, diferentes aspectos. Então dá um oizinho aí, Simone. Oi, Fernanda. Muito bom a gente poder falar de novo, né? Retomar nossos encontros, começar bem o ano já com a nossa retomada e esse tema em especial que a gente gosta tanto, né? Obrigada pelo convite. Então, deixa eu até melhorar meu som aqui. Então, e acho que também, né, eu gosto de compartilhar um pouquinho da construção, né, desses nossos encontros. A gente tinha ideia do ano passado gravar bem mais episódios, acabamos mudando um pouco. E acho que gera um pouquinho de frustração, a gente tinha uma expectativa, mas ao mesmo tempo, agora, quando a gente sentou para conversar, nossa ideia não é só gravar por gravar para gerar mais um conteúdo, mas, né, buscar esse um valor agregado mesmo, uma sintonia com as coisas que a gente está trabalhando. Quando nós decidimos falar sobre transição, assim, foi muito fluido, né? Como nós já surgiram vários temas, como veio essa de uma forma bem natural, e também nós nos conectamos, né, nesse tema quando a gente se conheceu. Então, o título assim desse encontro, né, é Como se preparar para uma transição profissional. E aí nós vamos falar sobre isso, mas antes de entrar em como se preparar, né, de uma forma mais prática, a gente quer trazer uma pergunta que é o que é a transição profissional? Então, trazer um olhar mais abrangente, né, desse tema. E aí eu vou convidar a Simone para falar um pouquinho da tua visão, do teu olhar, com toda a tua experiência, da tua trajetória hoje, como tu enxerga que é uma transição profissional. Eu considero bem importante, né, Fernanda, que a gente entenda do que se trata, para depois a gente saber que problema é esse que a gente vai resolver, né? Senão a gente quer resolver um problema que a gente sequer sabe bem do que ele se trata, né? Então, eu entendo que a transição profissional, ela é um intervalo entre um status e outro. Então, se eu tenho um status e um outro status, eu entendo que eu vou mudar entre um e outro. E esse intervalo entre um e o outro é a transição, é o que a gente chama, né, de transição. Então, é basicamente uma mudança que a gente vai fazer de um status para um outro status, e a transição é esse intervalo. Então, pode ser algo mais demorado, pode ser algo mais lento, e aí vai depender. O que geralmente acontece é que se considera a transição profissional só aquelas transições mais radicais, né? Então, tem dois tipos de transição: tem uma transição mais radical e tem uma transição mais sutil. Então, por exemplo, uma transição mais radical pode ser uma pessoa que é engenheira e se torna terapeuta, uma pessoa que é psicóloga e se torna é, planejadora financeira, né? Essa mudança mais radical, onde a pessoa muda de profissão, muda de área de atuação, e a gente tende a enxergar só isso como transição. Só que tem também as transições que são mais sutis, que pode ser, por exemplo, uma pessoa que é engenheira numa empresa e ela vai passar a ser engenheira numa outra empresa. Ou uma pessoa que é psicóloga, organizacional e ela passa a ser psicóloga clínica. Então, ela ou mantém a profissão, ou mantém a área de atuação, ela vai muito próximo da área de atuação que ela já trabalha. É uma mudança um pouco mais sutil, ou ela trabalha com engenharia, funcionária CLT de uma empresa, e ela vai ser engenheira autônoma. Ela mantém algumas coisas, ela faz uma mudança mais sutil. Então, eu dividiria assim, né, entre as mudanças radicais e as mudanças sutis. E pode também algo que a pessoa vai complementar. Por exemplo, ela é engenheira na empresa A, como funcionária CLT, e agora ela vai também ser autônoma numa empresa B. Ela não larga aquilo ali que ela tem, mas ela acrescenta uma outra atuação, né?
sei lá, contadora e vai dar aula de yoga. Não precisa Hum, naturalmente, né, obrigatoriamente ela largar aquele trabalho ali. Então, eu entendo que a gente precisa considerar essas duas coisas, que geralmente não só pessoas leigas, mas os próprios especialistas, né, em orientação, em mercado, em tendências, quando falam, por exemplo, atualmente se diz, né, que antigamente as pessoas passavam por uma, no máximo duas transições profissionais ao longo da vida. E hoje em dia se passa pelo menos por três, mas em média cinco. Isso a gente está considerando só as transições radicais. A gente hum. não está considerando essas transições que são mais sutis. Então, eu entendo fundamental a gente entender isso. Isso não é só teoria, né? Isso é totalmente prático, porque eu entendo que se a gente olha para as transições sutis que a gente passa ao longo da vida, que são incontáveis, tu descreveu aí uma transição que a gente passou, né? De quando a gente queria fazer mais episódios, a gente não pôde, intercorrências, né? Surgiram, a gente foi impedido e agora a gente está fazendo de um jeito diferente que a gente viu até que fluiu um pouco mais. Pode ser uma transição bem sutil, a gente continua aqui fazendo algo bem semelhante, dentro de um mesmo tema central que é o trabalho, mas a gente passou por um período de mudança, né? A gente saiu de uma coisa que a gente planejou e agora a gente está planejando um pouquinho diferente. Então, isso também. Se a gente entende e observa e aprende nas transições mais sutis, a gente está super treinado, super preparado, ou melhor preparado para quando a gente precisar, talvez, enfrentar uma transição mais radical. Eu acho que é muito bom ampliar esse olhar, assim, eu acho que até tu me fez esse convite, assim, de realmente olhar essas, esses movimentos que parecem pequenos, eventualmente, mas são tão significativos que mudam muitas estruturas, às vezes, né? Assim, pode ser, às vezes, uma mudança diária dentro da mesma empresa, e eu tive a experiência, assim, de acompanhar pessoas, porque muitas vezes quando as pessoas nos buscam, buscam o nosso trabalho, e a Simone, assim, tem, e vai estar mais focada ainda, né, Simone, no trabalho com a transição profissional, então, se precisam de apoio, contem, né, com a gente, mas especialmente a Simone, assim, tá brilhando aí para entregar um trabalho bem bacana nessa área, assim. Acho que ter um profissional apoiando pode fazer bastante diferença, né? E eu venho pesquisando, acho que há uns 7 anos, assim, sobre mudança de vida. Já tive uma fase que eu estava mais focada em atender pessoas nesse momento. Hoje em dia não é tanto, mas estou super disponível também a quem estiver buscando. Mas a gente costuma, né, então, pensar nesse esse momento, né, de fazer um movimento grande. Eu acho que isso que tu trouxe, assim, de se preparar nas pequenas transições, nos pequenos movimentos, e entendendo que isso faz, vai construindo uma musculatura para lidar com movimentos maiores na nossa vida, assim, acho que faz toda a diferença e faz muito sentido, né? Eu agora, recentemente, eu penso assim, eu vivi uma transição profissional de sair do corporativo para empreender como autônoma, e parece que essa foi uma grande transição que tu chamou de mais, como é que tu chamou? Sutil e Radical. radical, isso, radical. Mas aconteceram muitos outros movimentos, e estou vivendo outras transições agora que parece até difícil de definir o que que é o que, né? Nesse momento, se a gente pensar sempre, a gente está pensando externamente, né? Mas internamente, o que que cada uma significa, eu acho que é diferente. Talvez esse olhar seja um pouco sobre qual é o movimento externo, mas internamente pode ser muito significativo. E o que buscando um fio que eu perdi, mas já reencontrei. Quando as pessoas nos buscam, muitas vezes elas estão nesse momento de querer uma transição mais radical, e em várias situações elas se dão conta que existem outros movimentos mais sutis possíveis, né? A gente sempre fala, segura um pouquinho para chutar todos os baldes, vamos pensar, né? Vamos planejar, e aí, eventualmente, abrem outras possibilidades. Eu acho que também, enquanto eu te ouvia falar, veio isso, assim, né? Quantas possibilidades de formas de trabalhar e de movimentos que existem. Às vezes a gente está sempre apegado, ou eu trabalho numa empresa e vou empreender, ou eu empreendo e vou voltar, né? Muito assim,
movimentos mais bruscos e tem várias nuances aí no meio do caminho, né? Acho que isso é Uhum. É que esse movimento mais radical, às vezes, ele é o que possibilita, às vezes, que tenha mudança, né? Às vezes, se não tem uma coisa mais forte, assim, né? Que nos pressiona, às vezes, a gente pode ficar acomodado, mesmo num lugar ruim, mesmo numa situação ruim. A gente pode ficar ali porque é difícil mudar. Para todo mundo é difícil mudar, mesmo pessoas que têm mais facilidade com a mudança ou que gostam mais do desafio, para ninguém é fácil mudar. E eu não estou falando dessa mudança que é impulsiva, mas a mudança que é preparada, que é o que a gente está propondo aqui, né, dentro do possível. E às vezes essa mudança radical, ela é necessária. A gente tem que ir lá, dar, né, parar lá do outro lado, fazer uma atuação bem diferente, né? Esse exemplo até que eu dei da corretora de imóveis, acho que eu dei, né? Corretora de imóveis e... Ah, esse exemplo eu não dei, esse exemplo não é fictício, é real. Uma pessoa que era corretora de imóveis passou a ser professora de artes plásticas. E foi uma mudança bem radical e que talvez ela não tivesse feito se dissessem assim, ah, sai da corretora do teu pai e vai ser autônomo, vai ser corretora autônoma, vai trabalhar numa imobiliária. Talvez essa mudança ela não tivesse feito. Mas quando surgiu uma oportunidade de uma mudança que foi muito radical, completamente diferente, que ela mesma disse, não sei nem como começar, foi o que possibilitou que ela fizesse a mudança. Talvez, se fosse uma mudança mais sutil, ela tivesse até hoje sendo corretora de imóveis, né? Até frustrada, de repente. A gente já colocou na nossa listinha para fazer um episódio desse tema, assim, né? De mudança radical, mais sutil, porque realmente abre muitas possibilidades e eu estava olhando bastante para minha história, assim, né? E pensando sobre isso também, assim, será que eu poderia ter feito algo mais sutil lá alguns anos atrás, assim? E mas os nossos movimentos profissionais têm tudo a ver com coisas que estão acontecendo na nossa vida, com transformações profundas. Então, às vezes é difícil a gente pensar, né, em alguns caminhos mais sutis. A gente vai ter momentos que pode ser necessário, sim, um movimento mais intenso, se reinventar. Eu vejo assim o quanto que eu cresci de ter me afastado, né, do que eu fazia, de ficar com ódio das planilhas por um tempo. Então não é uma coisa, não foi legal que isso aconteça dessa forma, mas ao mesmo tempo também me colocou, me deu a oportunidade de testar outras coisas, outras habilidades, se aquilo não era mais um caminho, né? Quais são os caminhos? Para quem não conhece, eu trabalhava na área financeira, dentro do corporativo, e aí dali eu saí, antes de sair, eu já comecei a mergulhar, a estudar o yoga, já saí com a formação, dando aula para as minhas amigas, então fiz toda essa preparação, assim. E a gente trouxe também, né, de falar um pouquinho dessa preparação prática, né, assim, o que a gente precisa pensar, né, como voltando à nossa pergunta inicial, né, então primeiro nós falamos um pouquinho desse olhar mais amplo, né, para o que é uma transição profissional, e pensando na preparação prática, assim, né, o que tu diria para as pessoas, ou o que tu costuma trabalhar quando as pessoas chegam para ti nesse momento? Esse é um momento que eu tento ajudar a pessoa a olhar o cenário, né? A me descrever, se é alguém que eu não conheço, né? Mas tentar me descrever o cenário, a situação, como é que é o momento atual, para ver o que que a gente pode propor de esperar, né? Aquilo que tu disse lá no início, assim, quem sabe esperar um pouquinho para não chutar todos os baldes de uma vez só, né? Porque tem certas situações que a gente não pode ser condescendente, porque é crueldade a gente pedir que a pessoa espere se ela está, por exemplo, numa situação abusiva, né? Vivendo uma situação que ela não tem que vivenciar.
que aí ela vai precisar lidar com as consequências de ter que chutar todos os baldes, né? Então, ver o quanto é possível esperar e entender esse contexto. E aí, se é possível, eu sempre costumo, mesmo quando são pessoas que não estão já com planejamento, que não estão ainda preparadas, né, mas só intencionando uma transição, quando elas fazem isso antes de estar numa situação ruim, Uhum. quando elas ainda têm salário, quando elas ainda têm, né, algo que elas podem contar, porque aí a gente tem fôlego, a gente pode respirar, a gente pode pensar se vai esperar, se vai fazer rápido, se vai chutar todos os baldes hoje ou amanhã ou semana que vem ou ano que vem, né? Então, a gente nem sempre tem a oportunidade de conseguir fazer esse movimento de pedir ajuda antes que o problema cresça, né? Então, quando as pessoas vêm antes do problema crescer, eu costumo sinalizar, porque é um diferencial, né? E é um ponto positivo bem considerável, né? Poder escolher, poder decidir, né? E aí ajudar a olhar esse cenário, ver o que que é possível, e aí olhar para si primeiro, para poder entender o que está motivando aquela pessoa a fazer a transição. Se aquela mudança que ela está enxergando como possibilidade é o que realmente vai trazer aquela mudança que ela está buscando, né? É evitar que a gente troque uma coisa por outra muito semelhante sem se dar conta que são muito semelhantes, né? Então, eu basicamente, sim, de forma bem, né, resumida, é isso. É conhecer, né, o cenário atual daquela pessoa ali, a condição dela de esperar um pouco mais, quanto tempo ela vai poder se preparar, estando ali naquela condição, o quanto de urgência tem para aquela mudança, e aí, considerando isso, a gente olhar para si mesmo, assim, se entender. Quem sou eu? O que que eu quero? O que que eu busco? O que que para mim faz sentido? O que que eu não estou gostando? O que que eu não quero mais? E, e aí, se entendendo, a gente vai entender melhor aquela motivação para a mudança, para poder encontrar um caminho que é o caminho que vai realmente ser mais possível, não é garantia, mas é mais possível quando a gente conhece a gente mesmo do que quando a gente vai assim no escuro, né? E eu acho que esse um dos primeiros pontos que tu falou de avaliar o cenário, ajudar, né? A gente já compartilhou isso também, assim, que uma das características desse momento pode ser uma grande confusão mesmo, né? Eu me reconheço muito, assim, né? A gente tá ali naquele momento e não consegue ter muita clareza para onde ir, são muitas nuances, muitas decisões. Então, eu acho que esse é receber apoio nesse momento para te ajudar, né, a olhar um pouquinho de fora aquela situação, a respirar. E é claro, tu pontuou super bem também, né? Quando a pessoa está vivendo um momento de uma relação abusiva, uma situação assim muito ruim, não vai esperar, vai precisar chutar o balde, vai precisar de recursos para fazer esse movimento o quanto antes, porque eu acho que a gente precisa, a gente costuma pensar, né, nessa preparação e talvez eu confesso que eu sinto que eu demorei mais do que seria o melhor para mim. E isso teve um custo, então, ao invés de pensar só quanto dinheiro eu vou estar juntando, me planejando, também a gente pode pensar qual é o custo de eu ficar aqui mais tempo, emocionalmente, fisicamente, enfim, para a saúde, para qual que é esse custo também. Eu acho que essa é uma, uma análise. Eu lembro que um paralelo assim, durante a pandemia a gente estava eu e o meu companheiro, a gente estava viajando e aí a gente tinha que voltar e nós não conseguimos reorganizar a nossa passagem, a gente precisava fazer essa compra de uma passagem e a gente poderia esperar mais um tempo, talvez conseguir o voo da repatriação para voltar. Eu lembro que a gente fez muito essa análise, assim, pensamos assim, qual é o custo da nossa saúde mental, da gente ficar aqui no meio de uma pandemia? A passagem custa tanto, né? Quanto que custa a gente ficar aqui mais 2 semanas correndo o risco de fechar?
e não conseguir voltar, e ele tinha que voltar a trabalhar, então eu só lembrei desse exemplo, assim, que é bem aleatório, assim, mas acho que é importante a gente pensar esses dois lados, né, Simone? Não só quanto que a gente está se planejando, economizando, mas também o quanto aquilo ali está nos afetando e eu, quando eu saí, eu sinto que eu tive um custo na minha saúde que nem sei se até hoje eu recuperei completamente, assim, então acho que é um sinalzinho de alerta, assim, né, dos pontos que a gente falando, porque para fazer uma transição, especialmente uma transição mais um movimento maior, assim, a gente vai precisar estar com energia, com saúde, com recursos para conseguir enfim, fazer todos os movimentos necessários para se colocar numa nova estrutura, né, num novo funcionamento na vida. Enfim, achei, Uhum, lembrei desse ponto, assim, né? Contabilizar também o ficar, qual é o custo de ficar. uhum. Esse exemplo que tu traz da volta, né, da viagem, ele não é aleatório, eu acho que ele encaixa muito bem nesse tema que a gente está falando, né? Porque o custo ele não é só monetário. Às vezes o custo monetário é o mais fácil de recuperar, porque na pior das hipóteses a gente vai lá e arruma um outro emprego, tenta um outro emprego enquanto a gente não consegue aquela mudança que a gente queria. Ai, me arrependi, fui ali, fiz errado. Né? Não que seja fácil conseguir um emprego, não é isso que eu estou dizendo, mas tentar um meio termo, dar um passo para trás, né? Às vezes é mais fácil recuperar o custo monetário do que o custo emocional, que nem tu falou nesse teu próprio exemplo. Eu acho que eu demorei demais e eu mesma acho que até agora ainda não me recuperei disso tudo que eu passei. Olha quanto tempo faz. Uhum. Tem Anos. pessoas, Fernanda, isso não é minha opinião, isso são dados, né? Tem pessoas que, por isso que tu exemplificou e que eu passei muito parecido também, se incapacitam para o trabalho e nunca mais voltam a trabalhar. E Então, tem eu, um uhum. número de pessoas muito grande que fica incapacitado para o trabalho, que entra numa exaustão tão profunda, um prejuízo tão grande que não consegue se recuperar, porque não é fácil se recuperar. E principalmente desse tipo de prejuízo, porque é mais fácil tu pedir dinheiro para alguém, tu dizer que tu está desempregado, tu dizer que tu está na pior, que precisa de dinheiro. Por mais que seja difícil isso, é mais fácil de conseguir apoio de um estranho, de um banco, de um amigo, de um parente, de um sei lá quem. Mas esse apoio do tô mal e não sei nem o que que eu tô mal, Uhum. preciso me recuperar e às vezes nem sei do que preciso me recuperar, é muito difícil de ter apoio que não seja um apoio de um profissional muito bem qualificado, porque também não é qualquer profissional que consegue ter, mesmo sendo bom profissional, não estou dizendo né, não qualificado, mas mesmo um bom profissional, às vezes não tem condição de ajudar esse tipo de desgaste que acontece, né, esse tipo de custo que acontece. Então, tem que considerar e muito esse custo que não é monetário, porque ele é muito mais difícil de recuperar. Não, com certeza. E naquele momento, muitas vezes, esse apoio, quem vai poder te auxiliar é que vai conseguir te ajudar a ver, porque é óbvio que naquele momento eu não tinha noção do que estava acontecendo, né? Hoje é fácil eu olhar para trás e dizer assim, ah, tantos meses, né? Foi demais. Mas naquele momento eu achei que eu estava fazendo o melhor, né? O possível, assim. Então, de novo, eu volto à confusão que muitas vezes está nesse momento. São tantas decisões, são caminhos, aí a gente já se empolga e está estudando outra coisa, mas ao mesmo tempo tem o dia a dia e como equilibrar esses pratinhos e deixar alguns pratinhos também para trás, quebrarem. Então, acho que esse é um ponto bem importante, bem sensível e que a gente tem bastante experiência e nem sempre se fala, né? Então, assim, se fala muito no depois. E é claro que o ideal, como tu trouxe, assim, né, é buscar um apoio antecipadamente, fazer as coisas com calma. A gente sabe que na prática, boa parte das vezes, a gente busca ajuda quando já está num momento de já ter tido alguns prejuízos, assim, né, na nossa.
enfim, na nossa vida, assim. Então, quanto antes a gente estiver atento, tá? Ouvindo aqui a nossa conversa, né? Tá? Chama a gente para conversar, porque a gente vai poder ter esse. Tu trouxe também essa questão do profissional, né? Ter um olhar integral para a pessoa, porque aí não é só uma coisa, são várias nuances que a gente precisa olhar, então, e poder estar capacitado nesse sentido vai fazer bastante diferença, vai oferecer um apoio. E muitas vezes a pessoa está naquele momento se sentindo inadequado, né, se sentindo realmente perdida, assim, e poder contar com apoio, assim, uma coisa que sempre que tem me ajudado muito nos últimos anos, assim, é participar de grupos. Então, em diferentes momentos, assim, mas eu sinto que isso foi uma das coisas que mais fez diferença para eu não ter desistido, assim, dos movimentos que eu gostaria, era realmente quando eu estava na transição do corporativo para o yoga, eu tinha o meu grupo de formação de yoga, então tinham várias pessoas que estavam vivendo processos muito profundos de autoconhecimento, então eu não me sentia sozinha, eu não era a única que queria pedir demissão, que queria viver de uma forma mais simples, era, era um bando, assim, né? Então a gente trocava muito e não se sentia sozinho, inadequado. E acho que isso faz bastante diferença, assim, encontrar pessoas, porque se tu estiver convivendo só com pessoas que estão naquele momento, querem seguir naquele caminho, pode ficar se sentindo um pouco desamparado. E essa foi há muitos anos, tem um psiquiatra que eu fui, foi a melhor dica que ele falou assim. Fernanda, vai procurar a tua turma. Nunca esqueço disso, quando eu estava me sentindo totalmente inadequada, assim. Ele foi ótimo, nunca esqueço dele. É ótima essa dica, né? É uma pena que nem sempre a gente consegue encontrar assim com facilidade, né, a nossa turma, principalmente se a gente nem sabe quem é a nossa turma, né? Por isso que é importante a gente olhar para a gente mesmo, né? E tu reforçou de pedir ajuda profissional e do quanto o trabalho que eu faço pode ajudar, né, para um momento assim. E eu trago para o teu também, né? O quanto a gente se organizar, né, financeiramente, possibilita que faça isso, até para entender se a pessoa está numa situação realmente muito difícil, que ela não pode dar aquele passo que ela está prevendo dar, ou que ela vai ter que encontrar um outro jeito, porque às vezes um não desconhecer a sua realidade financeira não torna ela menos pior, né? E que às vezes as pessoas se enganam, né? Então ela não sabe qual o tamanho do problema e às vezes ela se surpreende que descobre que o problema não é tão grande assim como ela imaginava, né? E acho que é importante isso, que é uma coisa que a gente tem em comum, né, Fernanda? Tanto no meu trabalho quanto no teu, por mais que a gente trabalhe de formas diferentes, a gente tem algo bastante em comum, que é esse olhar integral. Que é assim como tu não vai olhar só para as finanças, eu não vou olhar só para qual profissão vai sair, qual profissão vai ir agora, né? A gente já falou É algumas olhar a vida com um olhar mais aberto, né? A gente já falou algumas vezes, porque hoje eu atuo como planejadora financeira e como terapeuta também, então tem momentos diferentes que eu posso ajudar, né, a pessoa que está vivendo uma transição, né? Simone, a gente sempre troca sobre isso, né? Às vezes a gente vai precisar, se a gente já está muito sensível emocionalmente, a gente vai precisar ter um espaço, assim, realmente de cuidar das nossas dores para conseguir se fortalecer para dar os próximos passos, né? E aí sim trabalhar nas diferentes áreas mais práticas, né? Mas por isso que quando a gente fala em como se preparar, essa questão da saúde integral, assim, ela está no centro, né? E é o que vai possibilitar. Eu comentei que hoje teve momentos da minha carreira dos últimos anos que eu estava bem focada, porque eu passei por, parece que esses movimentos maiores, assim, essas transições maiores, que eu saí de Porto Alegre, fui morar na praia e tal, isso estava muito vivo para mim de estar falando com as pessoas sobre esse tema, e eu te comentei esses dias assim que eu gostava de chamar qualquer pessoa que eu sabia que fez um movimento de transição, eu chamava, e aí eu queria ouvir, né, o que as pessoas tinham para me contar, porque
mesmo sabendo que cada um é diferente, que cada um tem o seu caminho, a sua jornada, a gente tem pontos em comum, assim, de que podem ser desafios, e eu queria ouvir diferentes histórias, diferentes perspectivas, para mim poder ter ir construindo o meu próprio caminho, assim. Mas eu me vejo hoje vivendo um movimento bem significativo, assim, daí eu saí do corporativo, fui para o yoga, venho me desenvolvendo como terapeuta. No ano passado, eu foquei mais no meu trabalho como terapeuta e decidi de novo voltar para a parte do planejamento financeiro. Então, são vários movimentos significativos e te comentei até alguns momentos. Eu achei que era só mudar lá o meu cardio, né? Fazer. Agora eu ofereço isso. E aí eu me dei conta que tinha todo um outro, vários movimentos que eu precisava fazer, porque as pessoas já me reconheciam de uma forma, né? Então, aí o que parecia ser meio sutil não era nada sutil, assim, era bem profundo, assim. Eu acho que poder parar para reconhecer isso, né? E aí, de uma forma intencional, buscar o que a gente precisa para realmente ir virando essas chaves e ir construindo novos caminhos, assim, vai fazer toda a diferença, assim, né? Então, acho que a gente falou um pouquinho sobre saúde, se preparar financeiramente, as habilidades, né? Buscar também, né? Se a gente vai fazer um movimento, o que que precisa de estudos, de capacitação e o que mais? Que mais tu tá pensando por aí? É, essa estratégia que tu comentou de conversar com as pessoas é uma estratégia que a gente recomenda mesmo, né? Buscar por quem já fez algo, não necessariamente parecido naquela área, porque às vezes a gente não tem contato com pessoas que saíram de uma área e estão indo para aquela outra, que é o que mais ou menos a gente busca. Nem sempre a gente consegue, mas pessoas que já passaram por uma transição a gente consegue, né? Ter mais proximidade para pessoas que a gente conhece, a gente ir conversar, né? Essa é uma excelente estratégia e o que eu diria em relação a ela para que ela seja realmente eficiente é esse ponto que tu tocou. Saber que para cada um é diferente, que eu não sou aquela pessoa ali, que eu não sou nenhuma daquelas pessoas com quem eu conversei, que eu sou eu, que eu vou ter algumas limitações diferentes daquela pessoa e vou ter potencialidades diferentes daquela pessoa, eu vou ter uma experiência diferente de todas aquelas pessoas ali. E uma sugestão que eu faria é, na conversa com essas pessoas, perguntar o que que ela considerou mais desafiador, perguntar o que que ela percebeu depois que, se ela tivesse feito diferente, poderia ser melhor. Perguntar o que que ela aconselharia para alguém que vai fazer um processo de transição. Fazer algumas perguntas para a pessoa, né? Delicadeza, Era o que eu mais queria não saber é, sempre era os não é perrengues. um inquérito, né? Me conta os perrengues aí que é o que eu quero saber. Isso, porque às vezes não significa que a gente vá passar por aquilo, mas a gente ter no radar que aquilo ali é uma possibilidade, a gente pode evitar porque a gente já de longe enxergou aquilo ali. Opa, isso aqui eu já estou vendo de longe que é aquilo lá que aquela pessoa me disse. A gente nem se aproxima disso. Às vezes a gente nem vê. Ai, que bom que para mim não aconteceu. É que passou por ti ali de longe, tu já viu o que era e tu trocou de rota, né? Então, ouvir as experiências dos outros, e por isso que o trabalho que a gente faz ajuda tanto, porque a gente compartilha com as pessoas as nossas experiências. A gente ajuda as pessoas a ter mais repertório, não só as nossas próprias experiências, como experiências de outras pessoas que a gente conhece as histórias, ou porque a gente já atendeu, ou porque a gente já teve algum tipo de contato. Então, faz com que a gente esteja mais preparado. Não necessariamente a gente tem que passar pela situação para se preparar para aquela situação, né? Eu não preciso saber que, sei lá, que o fogo queima se eu não botei a mão no fogo. Se botar a mão no fogo para saber que queima. Posso acreditar em alguém que me disse que queima. E aí, Uhum, quando eu estou chegando perto, opa, já senti que esquentou, então eu não preciso encostar minha mão. Eu sei, ela me disse que queima, porque eu já estou sentindo que esquentou, não preciso chegar mais perto, para ter certeza, né? Mas se eu estou desatenta, talvez eu nem perceba que está esquentando e vou botar a mão lá e vou me queimar também. E aí, só de lembrar, realmente aquela pessoa lá me disse que ela se queimou também. Não sou só eu. Faz também a gente não se desmotivar tão fácil, porque a frustração é certa, né? Essa é uma outra dica que tem que dar para as pessoas. A frustração é certa, pode ter certeza.
de uma coisa, tu vai te frustrar. Mais cedo ou mais tarde tu vai te frustrar. Então, esteja preparado para a frustração, seja porque o dinheiro que tu planejou não era suficiente, seja porque não era bem assim que tu precisava te preparar, ou porque tu esqueceu de uma coisa que não surgiu naquele momento, ou porque aquela mudança tu achava que ia acontecer uma coisa que não aconteceu, porque o tempo não foi aquele tempo que tu imaginou lá no início, Essa é a minha. né? Então, tá Essa é a preparado. minha. Essa é de quase todo mundo. Essa é de quase todo mundo, porque a gente acha que vai assim numa empresa que nunca teve uma mudança de, sei lá, o dobro de salário em 6 meses, quando a gente passa por uma transição, seja para ser autônomo ou até para ser funcionário mesmo, as pessoas às vezes fazem esse tipo de planejamento. Elas acham que em 6 meses elas vão ganhar o dobro do que elas ganhavam. Até pode acontecer. Nada é impossível. Nada é impossível. Não estou dizendo assim, não, não faz esse planejamento. Não, eu não sei o que essa pessoa faz, eu não sei o que ela está pretendendo fazer, eu não sei o que que ela está, né, organizando, que ações ela vai fazer. Claro que é possível, mas cuidado com essas metas que são, assim, né, muito irreais. E aí a gente se dá conta, às vezes, que o tempo que planejou não era aquele tempo ali para dar aquele resultado que lá no início, não, mas é que eu não planejei 6 meses, eu planejei 3 anos, 5 anos. Mas coisas aconteceram. Tu mesma citou aí uma situação da pandemia. Olha o que fez diferença emocionalmente, nem vamos considerar, mas só financeiramente do que vocês tiveram do gasto da passagem que vocês precisaram, que tu disse, né? Então, olha a interferência disso num orçamento totalmente inesperado, não é um custo, assim, pouco, um Não, custo não. significativo. Então, tu não tinha como contar com isso no teu planejamento. É. E, e eu acho que. E aí, quando a gente fala do tempo, né, para pessoas que eventualmente, assim como eu, de repente já estão nesse momento, eu passei por uma transição junto com um desgaste emocional muito forte, com um esgotamento, precisa considerar o teu tempo de recuperação. E isso eu acho que é o mais difícil, assim, né, porque existe uma expectativa tanto tua quanto das pessoas na volta, assim, tá, mas o que que tu vai fazer agora? O que que, né? E aí, lembrar disso também me convida a trazer para as pessoas, porque isso ressoa muito com a minha experiência, assim, que eventualmente naquele momento elas também queiram um seu tempo para se restaurarem porque são tantas coisas novas, e a gente está se fortalecendo, às vezes é difícil de explicar para as pessoas, né? O que que. Então, estar com pessoas, buscar pessoas que tenham essa sintonia, e com pessoas também que te apoiem, que te fortaleçam, né? Acho que isso é muito, muito importante, assim. Eu confesso, eu dava uma selecionada, assim, porque estava difícil de eu mesma lidar com as minhas dúvidas, então eu queria ter perto de mim pessoas que me ajudassem a estar no meu caminho, assim, quem eu sentia que não ia conseguir sustentar o meu desconforto, que estava tudo muito diferente, eu senti que eu precisei de um espaço, assim, né, de buscar os meus espaços de segurança em um movimento de transição que foi junto com um adoecimento, com um esgotamento. Então, eu não quero deixar de trazer essas pinceladas, assim, que espero que não seja o caso, mas se for, né, acho que tomar esse cuidado, né, quem que te ajuda e te fortalece nesse momento, na segurança que tu precisa para fazer os movimentos. Uhum. É importante chamar atenção para isso, né, Fernanda? Porque às vezes a gente vive uma situação que ela é adoecedora e nem a gente mesmo percebe. É, eu já compartilhei sobre isso contigo em outro momento. Eu levei 10 anos para me cair a ficha de como era adoecedor o que eu vivia. É claro que eu tinha noção, é claro que tanto que eu mudei, né? Tanto que eu quis mudar aquela situação ali. Mas lá naquela época eu não tinha a dimensão que hoje eu tenho. Eu levei 10 anos. E no meio desses 10 anos eu fiz uma faculdade de psicologia, né? Então eu tinha condição
de enxergar aquilo ali, né, de reconhecer, de dar nome, de identificar, de ter clareza da situação. Mas eu precisei de bastante tempo para entender. Hoje eu tenho noção. Então, quando tu diz que tu ainda não te recuperou, eu tenho certeza absoluta que tanto eu quanto tu, a gente tem marcas que ainda interferem no nosso dia a dia hoje, depois de tanto tempo. Eu mais, tu um pouco menos, mas também bastante tempo, tempo suficiente, vamos dizer assim. Que às vezes as pessoas olhando de fora dizem assim, tá, mas vem cá, não, ainda não. É, desculpa, né? Hum. Mas é isso aí. E a gente ter esse acolhimento com a gente também, porque a grande maioria das pessoas ou não sabe lidar com isso, ou bota para debaixo do tapete porque não quer lidar, e aí quando é com o outro, também não. Ai, vamos falar de outra coisa, amiga, vamos falar de uma coisa positiva, me conta aí. E as coisas boas, o que está acontecendo? Né? E a gente não fala dessas coisas assim. E aí, quando a gente percebe isso, a gente até se afasta às vezes das pessoas, porque eu não quero ser a chata que só reclama, que só fala de coisas ruins, ou que só conta a má notícia, não tem coisa legal para contar, tem vontade de compartilhar coisas que não são tão agradáveis assim. Né? Então, ter essa percepção de si mesmo é também mais fácil para a gente lidar com a gente mesmo, a gente se acolher, quando a gente às vezes não tem acolhimento dos outros. Né? E eu acho que e também os desafios que a gente teve no nosso percurso hoje dá essa essa possibilidade que a gente tem um nível de compaixão com os nossos clientes, com as pessoas que a gente atende, né, que estão vivendo esse momento muito real, porque não é só um conhecimento, né? A gente sabe, ainda que as experiências sejam diferentes, a gente vivenciou vários desafios e sabe que, especialmente essa dimensão do tempo das coisas, ela é totalmente diferente na prática. E, A cara, gente já botou a mão no fogo, já se queimou, né? esse que a gente, É. acho que Eu, a gente está caminhando para ir para os minutinhos finais, mas vamos indo. Fala aí. tá. Não, eu queria dizer uma coisa que pode se encaminhando, sim, que é em relação ao que tu falou do apoio, né? Uhum, Eu gosto sempre de lembrar em relação a gente deve sim, né, contar com o apoio das pessoas, mas a gente não pode esperar pelo apoio das pessoas. A gente não pode depender do apoio das pessoas, porque ou a gente não tem uma rede de apoio, né, adequada para nos apoiar, ou infelizmente aquelas pessoas não sabem lidar com aquilo e não vão nos dar o apoio que a gente precisa, né? Sim, a gente contar com apoio, mas não esperar pelo apoio, não depender do apoio. E quando conseguir alguém assim para, se não for, não tiver possibilidade, a gente é realista, né, Fernanda? A gente sabe que claro. não é qualquer pessoa que consegue bancar o trabalho que a gente faz, né? Que nem sempre é possível ter um apoio profissional. Então, se for buscar o apoio de pessoas conhecidas, buscar duas pessoas. Aquela que tu sabe que te apoia e concorda e te incentiva, e aquela que te dá contra. E tu ponderar as duas. Tu considerar aquela que te costuma concordar e te apoiar nas coisas, que aquilo ali tá vindo daquela pessoa, que ela geralmente te aconselha. Se tu tá dizendo que tu vai pular do precipício, ela tá lá, isso aí, amiga, vamos lá, eu te apoio, eu tô contigo, mas ela não vai pular, tá só te apoiando, pular do precipício, vai pular é tu, não é ela. E aquela outra que dá contra, porque ela é uma excelente ajuda, ponderado. Não pode também não ter o discernimento disso, porque senão te bota para baixo. Mas a outra também pode te empolgar onde tu deveria ser mais ponderado. Então, contar com essas duas pessoas, assim, ser um equilíbrio, né? Da onde que vem essa fala aqui, da onde que vem essa outra fala, saber que uma te traz para um lado, outra te traz para o outro, e tu conseguir lidar dentro disso, assim. É claro que dentro de uma condição mínima de fazer esse discernimento, né? Aquela pessoa que bota muito contra, ela ajuda a gente a questionar coisas que às vezes a gente não teria questionado. Então, ela é uma excelente apoiadora, mesmo que ela às vezes não pareça, porque a gente fica incomodada, que droga essa pessoa aí só me bota contra, só me bota para baixo. Não, não precisa te botar para baixo, pega como apoio.
questiona essas coisas que ela está te trazendo, reflete sobre elas. Tu vai ter, né, um preparo melhor para essas contraposições que ela está te trazendo. Né? Então, não é porque a pessoa está dando contra que ela não apoia a gente. A gente tem que usar aquele apoio da forma que nos apoie, né? Sendo redundante, mas que dê a condição que a gente pode tirar proveito daquilo ali. Aquilo ali pode ser proveitoso para a gente se a gente souber usar aquilo como um apoio, nesse sentido que eu estou trazendo. Uhum. Sim, o que eu trouxe de mais cuidado nesse momento é quando a gente está assim muito emocionalmente muito vulnerável, né? E sente que aquela pessoa, às vezes tem aquela pessoa que vai tocar num ponto, às vezes é um familiar, né? Que seja a relação mais difícil e tal. Então, acho que esse cuidado que eu trouxe, assim, quando em alguns. Esse cuidado é fundamental. E, É isso que eu disse, tendo a condição mínima de fazer esse discernimento. Se eu uhum, estou percebendo que eu estou fragilizada, não vai conversar com aquela pessoa que tu sabe que te dá contra. Não sim, vai, isso, fica em casa sozinha, né? Ou então vai lá conversar com aquela que tu sabe que está sempre isso. concordando contigo, mesmo que tu saiba que tu está errada e ela está concordando, né? Não, Vai lá e conversa com ela. Daqui a pouco tu te sente um pouquinho melhor e é mais fácil de reagir. e na prática, né, Simone, a gente vê, assim, muitos movimentos, as pessoas fazendo muitos movimentos que às vezes é esse trocar o seis por meia dúzia, tá reproduzindo exatamente os mesmos padrões, assim, saiu de um lado para o outro, e o que a gente está buscando aqui é trazer sugestões, né, para movimentos de transições mais sustentáveis, né? Por isso que talvez esse tempo antes seja um pouco maior, mas para que lá na frente, né, isso vai fazer a diferença, assim. E dando um resuminho final, assim, né? Então a gente trouxe esse tema, assim, como se preparar para uma transição. E aí, passinho atrás, né, trouxemos essa reflexão do que é uma transição profissional e abrangendo tanto os movimentos mais sutis e os movimentos maiores, assim, e algumas dicas, assim, né, daquele momento de fazer mesmo, né? Da preparação prática, as habilidades que precisa, o cuidado com a saúde, com as finanças, o trabalho de autoconhecimento, que é fundamental, que vai ajudar realmente a transição ser sustentável para tu ter consciência do que a gente está buscando a partir de quem a gente é. Mais alguma coisa, Simone, esse resuminho aí? Eu acho que é isso, acho que tu resumiu muito bem. Parabéns pelo poder de síntese. Ah, tu escreveu, eu nem vi que tu escreveu, é. Estou com o meu Nem vi, mini caderninho aqui. nem vi tu escrever. Acho que é interessante a gente entender que tudo isso que a gente falou faz parte da preparação, né, Fernanda? Então, só pensar sobre isso, né, eu ver qual é o meu cenário, eu ver o que que eu preciso, eu entender que eu talvez precise dar um passo atrás, talvez vá demorar mais tempo. Tudo isso faz parte da preparação. Né? Eu saber se eu posso ficar mais tempo nesse lugar ali, como a gente disse, né, de passar do tempo. Então, a preparação é tudo isso. E dentro do que eu disse lá no início, que é o intervalo, né, entre um status e outro, a gente não tem assim, agora é o tempo da preparação, agora é o tempo do. Não é assim. A gente vai se preparando durante todo o processo. E às vezes, depois de já estar lá fazendo aquilo que a gente já conseguiu, né, implementar, a gente ainda tem outras preparações que a gente tem que fazer. Né? Então, a gente está se preparando o tempo todo, porque a gente nunca está pronto, né? Está E sempre em a gente está em preparação, né? transição também o tempo todo, né? O tempo todo. A gente mesmo falou aqui no início em relação às nossas trocas aqui, né? A Uhum. gente passou por um tempo de transição, né? Até agora a gente está fazendo um formato que está um pouquinho diferente, não especificamente no formato, mas a gente se colocando diferente, a gente entendendo e a gente intencionando diferente, né? Eu acho que principalmente essa a mudança que a gente alcançou, né? Muito obrigada por essa conversa mais uma vez.
Muito obrigada. Então, estamos de volta e logo mais temas. E a gente tem aqui o canal aberto também para quem quiser mandar perguntas, sugestões. A ideia é aprofundar um pouco mais em diferentes áreas assim dentro desse tema principal de transição profissional. Então, até o próximo encontro. Tchau.